não podemos esquecer que é uma manhã de um dia, feito, projetado por você, com uma única razão: alegrar o nosso coração. Nós nos alegramos pelo privilégio de estarmos reunidos nesse lugar, nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai. Estamos disponíveis a tudo aquilo que você tem projetado. Alinhamentos, balanceamentos, tudo que for necessário para essa manhã, Pai. Te louvamos, gratos no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Obrigado, pessoal. Aleluia. Que bom estar com vocês. Uma alegria para mim. Obrigado pelo convite, pastor. Eu sou dessa igreja, viu? Você talvez não me veja muito, mas eu sou daqui. E falar para o pastor Isaías que ele ficou novo mesmo. Estourando, agora a gente dá uns 60 e poucos anos. Ficou bom. E eu não posso mais nem tirar aquela brincadeira do dilúvio. Que você não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Agora não dá mais, porque sem a barba não encaixa mais. Pessoal, que bom estar com vocês. Eu orei, pedi uma direção de Deus a respeito dessa manhã. Algumas coisas vieram ao meu coração. Eu quero saber se você está pronto. Você está pronto? Aí você pode se perguntar, pronto para quê? Né? Porque dizer que está pronto sem saber nem para que é, vocês são corajosos demais. Mas eu estava dando uma olhadinha no tema do acampamento, e está lá escrito, mentalidade no alto. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Claro, quem vai ministrar num evento que tem um tema, você tem que pensar no tema, né? Mas eu fiquei parado nesse nu, que na verdade não é nu, é no. N-O é no, nu é sem roupa, é outra coisa. No alto. E eu comecei a fazer uma avaliação gramatical. E eu fui descobrir que no é uma contração ou uma junção da preposição em com o artigo definido masculino o. Em mais o significa no, ou seja, dentro. Então não há mentalidade do alto, porque do alto seria um outro modelo de fusão apenas indicando. Mas no significa em, dentro. Aleluia. Então não é eu entender toda a mentalidade do alto e simplesmente indicar, é isso aqui, ó. É não, eu sei porque eu estou lá. Eu estou vivendo, eu estou me esforçando para estar dentro daquele projeto de Deus, que é ter uma mentalidade no alto. Isso me fez lembrar, há muitos anos, de uma ministração de Perilo, em um encontro de casais que nós estávamos. Ele não era casado, ele foi ministrar com o pai e com a mãe. Ele era muito novinho. É melhor dizer novinho do que pequeno, né? Porque o pequeno permanece, mas ele era novo. E ele ministrando sobre um texto de Provérbios que fala sobre os pais ensinarem os filhos no caminho. Não era o caminho, porque o caminho era dizer, é por ali. Mas no caminho, é aqui por onde eu estou andando também. E Deus está nos convidando essa manhã, que manhã maravilhosa, da gente poder pensar sobre isso. Ei, não é a mentalidade do alto, é a mentalidade no alto, é estar lá. E eu fui ler um texto de João 6, um texto que eu leio repetidamente. Fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, mas fiz umas observações bem interessantes enquanto estava lendo, porque a palavra de Deus tem esse poder maravilhoso de nos alcançar em momentos diferentes. A mesma palavra, a mesma escrita, mas consegue nos alcançar de forma diferente. O texto você já conhece, a respeito daquela multiplicação. Tinha um menino lá com os pães e os peixes. Jesus pediu aqueles pães, pegaram lá, multiplicaram tal. Isso é do verso 1 ao verso 14, conta essa história do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas se a gente continuar lendo e chegar no verso 26, diz assim: primeiro os ouvintes daquele dia foram procurar Jesus novamente. E lá no verso 26, quando eles encontram Jesus, eles dizem assim no 25, mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Tipo assim, deixa eu puxar um assuntozinho aqui antes. No 26, Jesus diz assim, o fato é que vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhe dei de comer e ficaram satisfeitos. Que lição maravilhosa, queridos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ei, vocês estão me procurando, vocês não entenderam o reino ainda não. Vocês estão me procurando só por uma razão, pelo que eu posso fazer por vocês, apenas para a sua satisfação, apenas para comer, porque vocês estão aguardando um novo milagre de multiplicação de pães. Queridos, essa manhã nós vamos falar um pouco sobre mentalidade no alto, a partir de mudança de comportamento.
Eu sabia que não ia ter amém nessa hora também. E as nossas mudanças de comportamentos, elas só chegam a partir das mudanças da nossa perspectiva sobre o reino. Entendendo o visível versus o invisível. Amém? E eu lembro de um outro texto em Marcos 2, que eu gosto muito também. Eu não vou falar detalhadamente sobre esse texto, só acredito que o que eu estou dizendo está lá. Se você não acreditar, não tem problema, leia depois e confira. Mas fala sobre 4 homens que levaram um homem numa maca para um lugar onde Jesus estava pregando, a casa estava lotada, não tinha como entrar, eles afastaram o teto. Vocês conhecem essa história. E colocaram esse homem lá, só que eu queria me apegar a um detalhe. Ao detalhe de quando colocaram aquele homem enfermo na frente de Jesus, todos cheios de expectativa naquele lugar, e Jesus diz a frase menos esperada. E a frase é: seus pecados estão perdoados. Parece que o povo fez, porque aquela não era esperada. Aí depois Jesus diz assim, para que vocês entendam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer a ele, pegue sua maca e vá para casa, está curado. Aí o homem pegou a maca e foi para casa curado. Ele estava dizendo assim, para vocês entenderem uma coisa maior, eu vou ter que mostrar uma coisa menor. Invisível versus visível. E o final do texto, as pessoas estavam impactadas com tudo que estava acontecendo e disseram assim, uma confirmação de um entendimento raso. Nunca vimos nada igual. Sabe, Jesus está nos convidando não para levar uma vida do que nós vamos gerar como resultado pelo que nós estamos vendo, mas é pelo que nós estamos crendo. Amém? Aleluia. Romanos 12, 2, na versão NVT, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Ou seja, tem um processo de mudança de mentalidade, que quando eu estou no processo, eu vou poder experimentar. Esse texto é bem claro. Fora do processo não experimenta. Mas o processo já é pleno? Não, é um processo. Mas eu tenho que estar dentro do processo. Só experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se eu estiver dentro do processo. Um processo de mudança de mentalidade. Começar a fazer substituições na nossa mente. Isso é crescimento, amadurecimento. Tem um texto em João 3:30, que João Batista diz assim: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Muito bonito isso. Mas se você for ler um pouco antes, você vai ver por que razão João Batista disse isso, e exatamente o que ele estava querendo dizer com isso. Porque, na verdade, um pouco antes desse texto, no verso 26, os discípulos de João Batista procuraram ele e disseram assim, eles foram falar com João e lhe disseram: mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele do qual o Senhor testemunhou, também está batizando, e todos estão indo atrás dele, em vez de virem atrás de você aqui. Vocês estão entendendo isso? Ele estava querendo dizer: ei, você abriu uma concorrência. Você agora está, aquele que você falou sobre ele, testemunhou, ele está fazendo a mesma coisa sua lá, e o povo está indo para lá e não está vindo para cá. Aí João diz: ei, é importante é que ele cresça e que eu diminua. O que é que ele estava dizendo? Ei, eu tenho um propósito para executar aqui, e isso para mim é suficiente, e o meu propósito faz ele crescer. Porque eu estou dizendo tudo isso para dizer para você que você também tem um propósito, como eu também tenho. Eu preciso descobrir, e eu não estou falando, observação, eu não estou falando de propósitos ministeriais. Eu estou falando de propósitos comportamentais. O ministerial vai estar dentro desse. Mas é uma mudança de comportamento, uma mudança de perspectiva. Aleluia. E Deus está nos chamando. João falava sobre o seu propósito de vida. Colossenses capítulo 3, verso 1, diz assim: já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu. Mas eu estou na terra olhando para o céu. Mentalidade no alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus, verso 2, que as coisas do alto, aleluia, ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Não se muda comportamento
sem mudar primeiro os valores. No reino de Deus, nós não podemos levar uma vida pensando nos nossos próprios objetivos. Você foi convocado para um objetivo que não é seu. Aleluia. Eu queria fazer uma indicação de um livro. Esse livro é aquele livro que quem me ensinou isso foi Rosilon. O pastor Rosilon me ensinou isso. Tem livros que ele precisa fazer parte da sua escala anual de leitura. É aquele que você repete. Tem uns que você lê uma vez na sua vida, nunca mais você lê. Mas esse, não estou dizendo que não é para você ler, viu? Mas esse é aquele que anualmente você precisa ler. Planos, propósitos e práticas. Esse livro é especial para despertar a gente de que o plano não é nosso, é um plano de Deus. Tem uma sociedade entre o plano de Deus e o que eu preciso fazer. Mas o plano é de Deus. E ele tem um plano porque ele tem um propósito. Propósito significa a razão pela qual o plano existe. O plano existe com um propósito. Aí depois vem a parte que é minha e sua, práticas. Agora eu tenho que pegar todas essas informações e começar a renovar a minha vida, colocando novos princípios, onde não vai reinar o princípio humano, em que eu preciso ser visto e reconhecido. João Batista, o cara que você apresentou está roubando nossa freguesia. Não, eu estou no propósito. O meu plano aqui, o propósito que Deus tem para mim, eu estou cumprindo e isso vai fazer com que ele cresça. Que bênção! Não sou eu que corro atrás. Essa manhã Deus está falando comigo e com você para a gente cessar todo o esforço humano de correr atrás daquilo que você deseja realizar e se aquietar para ouvir Deus. Porque é Deus que tem o plano perfeito para a nossa vida. E o que Deus tem prometido na palavra para mim e para você, só acontece ou só acontecerá se eu estiver no propósito. Amém? Tem um texto na Bíblia que fala sobre o envio dos discípulos, lá em Marcos 6, e diz assim: Jesus chamou seus 12 discípulos para junto dele, e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e para curar toda espécie de doenças e enfermidades. Primeiro chamou para perto, e depois deu autoridade. Deus nessa manhã está nos chamando mais para perto, mas a autoridade já foi dada. Só que para a execução dessa autoridade eu tenho que estar perto. E como é que eu fico perto? Mudando a minha mentalidade. Me livrando desses pensamentos terrenos, humanos, naturais. E começando a colocar o meu foco naquilo que é do alto. No alto, amém? Estes são os nomes dos seus 12 discípulos. Aí vem a lista dos 12, verso 5 diz assim: Jesus os enviou com a seguinte instrução: não vão aos outros povos, nem entrem nas cidades dos samaritanos, porém vão às ovelhas perdidas de Israel. Então o envio tinha um propósito, e o propósito era ir ministrar para as ovelhas perdidas de Israel. Mas ele começa a falar tudo isso, no verso 9 ele diz: não levem nem ouro, nem prata, nem moedas de cobre, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois quem trabalha tem direito ao sustento. E eu li isso tudo para frisar para você, pois quem trabalha tem direito ao sustento. Matematicamente, se o sustento não chegou ainda, é porque a gente não está fazendo o trabalho certo. E você percebe que esse trabalho não é o trabalho do meu emprego, do emprego que eu sou vinculado pela CLT, que eu tenho um compromisso e que eu ganho um salário mensal, está falando sobre propósito. Então, se eu quero ser suprido, e essa é uma promessa de Deus para mim, eu tenho que estar no propósito. Fora do propósito tem oscilações, ora acontece, ora não acontece. Eu sei que isso não acontece com você, talvez só comigo. Às vezes a gente se pega, minha oração não foi respondida. Aí você, quando vai olhar, não é Deus, não é a palavra, mas sou eu mesmo, que preciso pegar o trem da minha vida, para poetizar o negócio e colocar no trilho, porque é no trilho que as coisas acontecem. Que trilho é esse? O trilho do propósito. Deus tem um propósito, e esse propósito, volto a dizer, não é um propósito ministerial, é comportamental, é mudança de vida, é começar a enxergar as coisas de outra forma. Estava conversando há pouco, e a minha irmã estava me falando sobre algo que ela se livrou do coração dela, algo que incomodava, que aconteceu, que machucou. Mas depois que se livrou, as portas abriram, as coisas começaram a acontecer. É assim. E eu vou dizer sem medo de errar, nós todos os dias precisamos estar nos avaliando, porque tem coisa que a gente precisa soltar mesmo. É peso, correr com peso é horrível. Os melhores corredores
eles calculam o peso da roupa, o peso do tênis, o peso da meia. Isso tudo tem que ser muito leve para não correr com peso. É o mesmo princípio, queridos. Isso é mentalidade no alto. Tem coisas que nós precisamos soltar. E essa manhã Deus está dando esse, como diz a Adriana, saculejo, para que a gente possa pensar sobre isso. Porque quem trabalha tem direito ao sustento. Quem está no propósito, certamente, vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem programado para a sua vida. Você crê nisso? E eu preciso entender essa diferença que existe entre as coisas visíveis e invisíveis. E valorizar muito mais o invisível do que o visível. Porque até as coisas visíveis se formaram a partir daquilo que era invisível. Está escrito na palavra. Certa vez eu vim aqui, Maneco, para uma reunião que tem dos trabalhadores da igreja. E eu saí de casa e vim ouvindo música. E a música era uma música bem antiga. Eu gosto de coisa antiga. Eu gosto de músicas antigas, gosto de carros antigos, gosto de coisa antiga. Gosto de Adrina. Não estou dizendo que é antiga não. Estou dizendo das coisas que eu gosto. Espera aí, meu irmão. Preste atenção. E essa música diz... Só para descontrair você, porque uma hora dessa todo mundo olhando assim para mim. Essa música dizia no refrão assim. Falava sobre um Deus invisível, mas real. E dizia assim: ao único que é digno de receber a força, a honra, a glória e o poder. Ao Deus eterno, amém. Imortal, amém. Invisível, mas real. Aí nessa parte eu fiquei pensando sobre isso. Como pode ser invisível? Porque visível parece mais real. Mas aqui está dizendo assim, é invisível, mas é real. Isso é mentalidade no alto. Então eu vou saber como me comportar aqui no púlpito de frente para vocês. E vou saber como me comportar em casa sozinho, ou em casa com a minha esposa e os meus filhos. Por quê? Porque a mentalidade não é mais de baixo, mas é no alto. Aleluia. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Meu querido, no âmbito comum, visível é a água. Invisível é a sede. Jesus, Deus, Ele dá água porque Ele vê a sua sede. Vocês estão entendendo? Visível e invisível. Ainda no âmbito comum, visível é comida. O invisível é fome. Deus te dá comida porque vê a sua fome. No âmbito dos sentimentos, visível é dinheiro. Invisível é generosidade. Deus vê a sua generosidade. Por isso Ele providencia o seu dinheiro. Até porque a Bíblia diz assim: Deus dá semente a quem? Ao generoso que semeia. Se ele semeia, não vai faltar semente. Esses são os princípios quando a nossa mentalidade está ligada no céu. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Isso é por um tempo. E eu vou te dizer, está acabando. Aproveita. Para fazer aquilo que Deus tem como plano, como propósito para a sua vida. No âmbito divino, Jesus, visível, esteve na terra, habitou entre os homens, mas Deus, invisível. Ele é o primeiro filho, Jesus é o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as outras coisas criadas. Amém? Glória a Deus. Quando eu começo a pensar assim, queridos, eu vou começar a mudar meu comportamento. E as pessoas que me magoam, eu vou saber como lidar com elas. Eu vou orar por elas. Eu vou dar um conselho para você. Aquelas pessoas que você tem alguma coisa no seu coração, que ficou por causa do relacionamento. Você já parou para pensar que ela pode estar precisando de você? Eu vou orar por ela. Não, começa a pensar o seguinte: por que ela fez aquilo? O que é que ela está passando? O que é que ela está enfrentando? Que tal a gente começar a mudar o comportamento? Por quê? Porque eu estou aqui, mas não sou daqui. Mesmo aqui e vivendo aqui na terra, naturalmente, a minha mentalidade não está aqui, está no alto. E lá no alto a gente perdoa. A gente ajuda, a gente estende a mão. A gente não fica aguardando as promoções ou até tentando moldar caminhos para que elas cheguem. Você não precisa disso. Quem cuida da nossa vida é Deus. E se a minha mentalidade está no alto,
Eu não vou viver desesperado por essas coisas. Deixa as coisas acontecerem, queridos. Quem tem um plano é Deus. O plano e o projeto é de Deus. Mas a realização tem a ver com a minha mentalidade. Amém? Sabe, nós estávamos viajando recentemente e eu tive a oportunidade de comprar no supermercado uvas. Era um saco assim, pesadão, as uvas bonitas. Tarcísio, uva de vergonha, de respeito. E eu comprei esse saco, a gente levou. E a gente começou a desfrutar dessas uvas. Doce, uma coisa extraordinária. Outro detalhe, 0 caroço. Já viu isso? Essas uvas sem caroço? Só que essa daí era especial demais. E eu comecei a pensar sobre isso, queridos. E Deus falou comigo, ei, eu não estou desejando que vocês sejam como uvas sem caroço. Eu digo, epa, foi o pastor Isaías com aqueles pensamentos assim, né? Eu fiquei pensando sobre isso, e o que é uva? E comecei a conversar até com o Júnior, meu genro, ladrão da filha dos outros. Mas a gente conversando sobre isso, e a percepção que a gente tem é que ela é muito boa, ela dá uma alegria momentânea, todos procuram, que bom estar com você, mas por não ter semente, ela não reproduz, ela não dá continuidade. E uma mentalidade no alto não fica esperando só que aconteça as coisas no momento. Olha aqui, vê como eu sou doce, fica aqui perto de mim, eu quero mais pessoas perto de mim, eu quero ver a coisa acontecer aqui ao meu redor. Não. A gente vai se preocupar em produzir, em dar mais frutos. E eu fui ler um pouco sobre a uva sem caroço. Uva sem caroço é um sinal de facilidade, prazer próprio. Mas por não reproduzir, fica limitada ao momento. Olha que negócio interessante. Aí disse assim, as uvas sem caroço são originárias da Turquia e da Grécia. Evangelho também é cultura. São consumidas preferencialmente in natura ou como passa. O seu vinho não é visto como de qualidade. Aí tem uma palavrinha aqui bem interessante que é estenoespermocarpia. É o que estava lá. O que é isso? As sementes são abortadas após a fertilização, resultando em frutos sem sementes, cruzamentos genéticos feitos pelo homem para agradar ao homem. Eita glória! Olha aí a instrução para hoje, não seja uva sem caroço, que vai ser agradável para as pessoas que estão perto de você naquele momento, mas vai ficar só naquilo, queridos. Nós temos todo um plano para ser executado, e eu tenho que voltar a pensar sobre as coisas prioritárias desse propósito, e eu volto a dizer, não é o propósito ministerial, mas é um propósito comportamental, que inclui evangelizar, lembram disso? Mas está tudo tão bom na igreja é boa, climatizada, as cadeiras boas, a gente vai e se reúne com o povo. Não é Rotary não, o nome dessa igreja não, é Igreja Evangélica Verbo da Vida. Tem outro propósito aqui, queridos. Aqui é um posto de combustível. Você encosta seu carro aqui para botar o combustível e ir embora gastar. Eu nunca vi ninguém chegar no posto, encher o tanque e ficar no posto. Vai-se embora gastar. Tem coisa para ser feita e faz parte do propósito. E se eu quero suprimento, se eu quero vida abundante, ei, não tem como acontecer se eu não estiver no propósito. Lembram disso? É evangelizar. Mas tem um grupo de evangelismo da igreja, já faz isso. A nossa igreja, lá em Jaguaribe, queria até aproveitar para honrar a vida do pastor Amauri e Marisete, que cuidaram da gente por muitos anos e foi maravilhoso. Graças a Deus por isso. Acabei de dizer ali a eles, estamos aqui por causa dessa sua ajuda. Mas nós tínhamos um grupo de evangelismo, que começou numa euforia e era muita gente. A nossa ideia é evangelizar o bairro de Jaguaribe. E a gente saía de casa em casa, fizemos todas as casas do bairro de Jaguaribe. Fomos expulsos de algumas, claro, mas a gente foi. E aí depois esse propósito terminou, mas a gente ia continuar com o grupo evangelizando, e esse grupo foi diminuindo. Foi diminuindo. Aí estavam saindo no sábado à tarde, 5, 6 pessoas, com um bolinho de caça-alma. Sabe o que é caça-alma? Aqueles folhetozinhos. Pronto, ia, um sol quente à tarde, voltava, aí dava o testemunho do que tinha acontecido, a igreja ficava feliz. Tem alguma coisa errada aí, queridos.
Porque não é para um grupo de 5, 6 pessoas. Esse propósito, esse plano é para mim, é para você. Certa vez eu ouvi assim, pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha, mas o pastor também é ovelha. Ou não? Então todos geram ovelha. Ide por todo mundo e pregar. Quem? Todos. Então a gente precisa, com essa mentalidade no alto, voltar a pensar sobre esses princípios básicos aí. Quem é que eu vou evangelizar? Estão todos muito próximos de você. Sua família, lá no seu trabalho. Quantas coisas nós precisamos fazer? Deus está nos despertando para que a nossa mentalidade no alto nos acorde desse momento de pensar em nós mesmos. O nome disso no dicionário é egoísmo. Egocentrismo. Eu sou o centro de tudo. Eu não sou o centro de tudo. Você não é o centro de tudo. O centro de tudo é Cristo. Aleluia. Se é Cristo e Ele diz que eu tenho que ir e pregar, isso tem que fazer parte da minha vida. Nessa minha mentalidade no alto. Amém? Eu oro para que isso possa ser despertado no meio da igreja. Porque algumas coisas estão sendo esquecidas. Oração tem sido desprezado. Jejum, talvez alguns até nem saibam mais o que é isso, mas depois você vai ler e vai descobrir. Mas faz parte também do projeto. Leitura da palavra, está lá, faz parte do projeto. Então não tem como eu manter a minha mentalidade no alto, se eu começar a me desvincular das coisas que sustentam a minha mentalidade lá. Oração, jejum, palavra, relacionamento, evangelismo, amor, tratar bem, não buscar o meu próprio interesse. Porque o mal da humanidade hoje é esse. Busca do próprio interesse. Para onde você rodar e encontrar um problema na humanidade, a base do problema vai ser busca do próprio interesse. É fácil para a gente esculhambar com os políticos, falar de não sei quem, nem devia fazer isso. Mas quando a gente faz, você vai chegar num ponto que estão buscando o próprio interesse. E na igreja, às vezes a gente se depara com isso dentro da igreja. Querendo construir sua própria carreira, pensando no que as pessoas vão dizer sobre mim, massagem de ego. Isso é egocentrismo. Mentalidade no alto não encaixa. É água e óleo. Não dá para misturar. Aleluia. E agora, o que fazer diante de tudo isso? Como se comportar? Queridos, o nome disso, biblicamente, é embaraço. E a Bíblia relata lá em Romanos 12, 2, e dá uma instrução a respeito de você se livrar de embaraço. Eu mandei uma foto para cá, eu não sei se preparar. Vixe, como o povo aqui é ligeiro. Eu não costumo fazer isso não, mas eu fui num chat que você diz o que é que você quer, rapaz, é impressionante. Ele bate um papo com você e ele tenta reproduzir. Mas o que eu queria dizer era isso aqui, ei, na nossa carreira, na nossa projeção de vida, no projeto daquilo que Deus tem para nós, a gente tem que ter cuidado com coisas que podem estar embaraçando. E quando a Bíblia diz assim, cuidado, ou se livre de todo embaraço e do pecado, ele coloca duas categorias diferentes. O embaraço não é pecado, mas o embaraço é pré-requisito para o pecado. Se eu cuidar do embaraço, eu não entro no pecado. Amém? Então está dizendo assim, livre-se. Livre-se está dizendo assim, a responsabilidade de se livrar é minha. Meu pastor não pode me livrar dos meus embaraços, sou eu que faço isso. Por que eu vou fazer isso? Porque eu compreendi e a minha mentalidade está no alto, não está mais na terra não. E por isso eu vou me livrar dos embaraços. Coisas que não são pecaminosas, mas que podem produzir em minha vida. Porque se assistir um filme é pecado, não é pecado. Mas se eu tiver com outras necessidades, aquele filme não está na hora certa. Eu não quero que você faça isso para você não ter um grande desgosto na sua vida. Eu não quero que você faça isso. Vou dizer de novo, outra vez vos digo, eu não quero que você faça isso. Mas o celular, tem um lugar lá que você mexe, que ele diz o tempo que você está investindo nele. Aí diz até separadamente. Você quer ver só Instagram? O seu tempo diário, ou semanal, ou mensal está lá. WhatsApp, não sei o que está lá. Tudo está lá, tudo está lá. E se você der uma olhada nisso, você vai ter um grande desgosto. Por isso que eu estou dizendo, não olhe. Porque eu não quero você desgostoso.
Mas fique sabendo, você vai ter um desgosto. Então, se vai ter, é porque o negócio já está acontecendo. Ei, cuidado, porque isso pode ser embaraço, queridos. Eu estou investindo meu tempo em alguma coisa que não vai gerar resultado para mim. Nós precisamos até abraçar mais. Dizer mais eu te amo. Dizer você é importante para mim. Mas dizer dizendo. Não é reza não, é oração. Reza são vãs repetições. É oração mesmo. É dizer o que você está sentindo. Eu costumo dizer isso. Quando eu vou dizer a Adrina que amo, ou ela já sabe, ou ela não sabe. Já sabe porque dizer que ama é uma testificação verbal de ações que tiveram antes. Então, se eu disser que amo e não está batendo com o comportamento, ela vai pensar. Talvez ela não diga. Dependendo do dia, pode até dizer. Safado, mentiroso. Não é nada disso. Mas se eu estou falando sobre algo que já aconteceu e é só uma testificação verbal, ela vai dizer, realmente, tem razão no que ele está dizendo, porque ele já comprovou. Então nós precisamos começar a pensar nessas coisas, colocar a nossa mente, conduzir a nossa mente, porque ela já foi criada com os pensamentos de baixo. Você começou já com a sua mentalidade em algum canto. Todos nós começamos. Aonde? Embaixo. Mas agora é hora de transformar. Como? Pegando e colocando no alto. É lá, é com a mentalidade lá, que nós vamos desfrutar de todos os resultados daquilo que Deus tem programado para a nossa vida. Você quer isso? Eu sei que você quer. Agora, não fica sentado. Eu não falo sentado literalmente. Se movimente por dentro, para que as coisas possam acontecer. Sabe, nós estamos, no Brasil é assim, praticamente nós estamos começando o nosso ano agora. Apesar de ter começado no dia 1º de janeiro, mas aí vem o mês de férias, aí vem mais não sei o quê, vem carnaval, esse negócio todo aí. Agora, está começando. Então coloca nos teus planos as mudanças, porque fazer as mesmas coisas gera sempre o mesmo resultado. Se você quer resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. Aleluia. Eu desejo isso para a minha vida, queridos. Eu desejo isso para a minha vida. Esse ano, que a gente declara coisas sobre ele, 2025 vai ser um ano extraordinário, vai ser, amém, queridos, mas isso aí já é plano de Deus. Você está dependendo de quê agora? Agora vem a melhor parte, depende de você. Como diz aquele louvor, depende de nós. Agora depende de nós, queridos. Porque a parte de Deus já está certa, já está garantida. Se eu quero, eu corro atrás. Eu alcanço, eu envolvo a minha vida naquilo e mudo as perspectivas da minha mente. Você vai ser mais fácil de perdoar, vai ser mais fácil de amar, de se relacionar, de abraçar, de viver, de desfrutar. E até quando as coisas boas e extraordinárias acontecerem, aquilo para você vai ser assim, cara, eu já sabia, porque Deus já tinha dito na palavra. Aleluia. Eu declaro sobre a sua vida que esse ano será um ano em que mudanças vão ser proporcionadas por nós, para que a gente possa ver. E essa mudança nada mais é do que pegar a nossa mentalidade e estar colocando próximo de Deus, próximo daquilo que Ele diz na palavra. Mentalidade no alto, não do alto, mas no alto. Amém? Fecha teus olhos. Pai, muito obrigado por Tua palavra, pela simplicidade com que você fala conosco. Muito obrigado porque você também nos chama para uma grande responsabilidade. A responsabilidade de viver naquilo que chegou como informação. E eu oro nesse momento para que todos nós que estamos aqui, e as pessoas que estão ouvindo pela internet, que todos possam pensar sobre isso de forma séria e começar a mudar procedimentos para que portas sejam abertas, para que tudo aquilo que você tem prometido e garantido na sua palavra verdadeiramente aconteça e a gente não fique mais nessa vida de expectativa e nada acontece, mas também eu não mudo. Eu declaro em nome de Jesus um despertar no povo para esse último momento, esses últimos tempos, porque glória a Deus, você está voltando e vem buscar a sua igreja. Maranata, desejamos isso, Pai. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém? Não seja uva sem caroço. Abraço, pessoal.